Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, irmãos. Vamos abrir a Bíblia na carta do apóstolo São Paulo, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, segundo aos Coríntios, capítulo de número 2. Vamos estar lendo até o versículo de número 13. 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 ao versículo de número 11. Vou ler o versículo número 13. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais do que tenho convosco em tristeza. Porque eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós, de tudo que a minha alegria é de todo em vós. Porque em muito minha tribulação, angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeçais, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não aborrecer, não sobrecarregar vós todos. Basta tal está repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-los e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de desmaiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Para isso vos escrevi também para, por essa prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque quem eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoremos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troides para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor, e não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me dele, parti para a Macedônia. Amém? Graças a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre a necessidade do exercício do perdão na igreja. Tem muito cristão dentro da igreja que está vivendo doente, porque não sabe perdoar, e porque o coração dele muitas vezes é um tonel de amargura, de dificuldade, e não sabe que o perdão é o único meio de livramento para uma vida feliz com Jesus. Às vezes você pode estar até cantando, pode estar orando, pode até ser crente de verdade, mas se você tem algo no coração, você vai ser um crente derrotado toda a vida, meu irmão. Porque o perdão é que faz o crente, o exercício do perdão é que faz o crente se alegrar na presença de Deus e ser um crente sadio em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te glorificamos nessa noite, a bendizemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre nós a tua graça, venha nos derramar sobre nós o teu perdão, faça-nos ensinar a entender que o perdão é necessário para uma vida cristã fluente, uma vida cristã sadia, sem doença, sem enfermidade e sem opressão maligna, Senhor. Que os nossos corações possam estar abertos para sempre perdoar os nossos devedores, nossos ofensores, que
Que o nosso coração não seja, Senhor, depósito de mágoa nem de amargura, mas que no nosso coração tenha mente a graça, a unção e a glória de Deus. Que o nosso coração seja cheio da graça e que não haja em nosso coração amargura, que não haja em nosso coração ódio, que não haja em nosso coração, Senhor, toda espécie de males, meu Deus, mas que o nosso coração possa estar limpo para te adorar e te louvar. Nós te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Os irmãos podem tomar o seu assento. Deus abençoe os irmãos que estão aqui nessa noite. E você que veio será abençoado. Eu tenho uma época que eu me preocupava muito com aqueles crentes que não vinham na igreja. Hoje eu estou preocupado com você que vem na igreja, para alimentar você. Quem não vem, perde. Quem não vem, perde. Quem vem para a casa do Senhor sempre vai encher de graça, sempre vai achar o conhecimento. Muitas vezes a gente ficava tão preocupado com os que não vinham, que acabava não falando para os que vinham. Então nós estamos vivendo um dia que cada crente deve fazer força, deve esforçar para estar mais perto de Deus. Satanás, ele trabalha dia e noite com o objetivo de nos afastar da presença de Deus. É claro que a igreja no dia dos seus cultos podia estar cheia, porque nós temos poucos momentos para estar na casa do Senhor. Se nós formos dividir o tempo que nós temos para adorar a Deus durante o mês e colocar em comparação com as outras coisas que nós fazemos, nós vamos ver que a igreja vai estar na presença de Deus, vai ter o percentual bem pequeno em relação às outras oportunidades, às outras coisas, tarefas que nós exercemos durante o dia, né? Nós temos 24 horas no dia, muitas vezes não tiramos 2 horas para servir o Senhor diariamente. E isso vai nos tirando da presença de Deus e vai nos deixando muito acostumados com as coisas de casa, com as coisas materiais, e acabamos esquecendo de servir ao Senhor de uma forma mais frequente. Isso eu não quero dizer que servir a Deus é só aqui na igreja, que na verdade aqui na igreja nós adoramos, nós servimos a Deus no dia a dia. Em casa, onde você está, você tem que ser servo e servir a Deus. Então nessa noite eu quero falar sobre o exercício do perdão. Paulo se referindo a uma situação que na igreja de Coríntios, onde uma pessoa teve que ser disciplinada, mas Paulo quer deixar bem claro aqui que a disciplina na vida nossa não é para nos afastar de Deus, pelo contrário, a disciplina em nossas vidas é para nos aproximar de Deus. A disciplina da Bíblia nunca tem o cunho, o objetivo de nos afastar da presença de Deus. Pelo contrário, quando o cristão é repreendido pelo Senhor, através da sua palavra, para corrigir mau comportamento, ele deve ter isso como alegria, porque a Bíblia diz que Deus só corrige o filho que ama. Você nunca vai corrigir. A correção de Deus é uma correção pedagoga, é pedagógica. Deus é um pedagogo. Toda correção de Deus tem um cunho pedagógico. Quando um professor chama a atenção de um aluno lá na escola, é porque aquele professor quer que aquele aluno melhore. Nós temos aqui o irmão Flávio, que é um professor de carreira, e ele pode muito bem afirmar isto. Quando o professor chama a atenção de uma pessoa, ou corrige um aluno, e dá para ele uma nota baixa, é para que na próxima ele tire uma nota maior. Se o professor não preocupasse com o crescimento pedagógico daquele aluno, ele dava uma nota boa mesmo que ele fosse mal, porque ele não queria o crescimento dele. Assim é Deus. Deus também, ele trata o seu povo como um pedagogo, como um professor. A necessidade do exercício do perdão na igreja. O nosso relacionamento dia a dia, corremos o risco de ter mágoa de alguém que tem nos insultado. E isso é uma coisa que passa a ser muito comum em nossas vidas. Agora, como cristão, como nós devemos agir? No relacionamento do dia a dia, principalmente na comunidade, onde você vive em comunidade,
e aonde pessoas são diferentes, nós vamos aqui, todos nós que estamos aqui, todos nós estamos pensando, certamente, nenhum de nós estamos pensando algo igual. Cada um de nós está passando um pensamento agora aí no seu coração, e dificilmente o seu pensamento é o que eu estou pensando. Então, essa vida em comunidade, coletiva, no exercício do dia a dia, no relacionamento do dia a dia, corremos o risco de ter mágoa de alguém que tem nos insultado ou injuriado. No entanto, a igreja tem de ser uma comunidade de amor e uma comunidade de perdão, onde a paz e o amor seja promovido em cada coração ferido e amargurado. Amém? No entanto, mesmo que nós temos pensamentos diferentes, pensamos diferente e divergimos em alguns assuntos, a nossa divergência deve ser só nos campos da ideia, porque o nosso objetivo é um só, é servir a Jesus, é estar bem com Deus. E para estar bem com Deus, primeiro você tem que estar bem com você. Não tem como estar bem com Deus sem antes passar por dois processos. Para estar bem com Deus é preciso estar bem com você mesmo. Para estar bem com Deus, você precisa estar bem com o seu semelhante. Aí você está bem com Deus. Se eu digo que estou bem com Deus, mas não estou bem comigo mesmo, e não estou bem com o meu semelhante, eu estou usando de hipocrisia e de falsidade. O bom relacionamento com Deus só tem possibilidade de acontecer se eu estiver bem comigo mesmo, se eu estiver bem com o próximo, e aí sim eu vou ter uma comunhão com Deus, porque antes que a comunhão seja estabelecida numa vertical, ela precisa ser estabelecida na horizontal. Amém? Não tem outro caminho, não tem outro meio. Se eu não exerço essas três funções, essas duas antes, comigo e com o próximo, não estiver bem, dificilmente eu vou estar bem com Deus. Dentro da igreja pode acontecer, entre nós pode acontecer de irmão ter queixa do outro. Mas qual a durabilidade dessa queixa? Tem pessoas que adoecem. Sabia que na igreja tem muita gente doente? E às vezes a pessoa está do seu lado, conversando com você, e está cheia de amargura contra você. E essa pessoa não só prejudica ele mesmo, como prejudica o outro. Amém? Precisamos ter muito cuidado. Por isso que a Bíblia tem muita razão quando ela diz assim: tudo que você tem que guardar, guarde o coração, porque dele saem todos os pensamentos bons e maus. Quando a Bíblia manda guardar o coração, estamos dizendo guarda os seus sentimentos, a sua vontade. Coração que a Bíblia está se referindo, não está referindo essa bomba que bombeia alguns litros de sangue do seu corpo todo dia. Não, a Bíblia está se referindo à atitude. Coração na Bíblia é atitude. Quando a Bíblia se refere a coração, nunca ela está se referindo a um músculo. Ela está se referindo à atitude. Por isso que, quando você não guarda o coração, a sua alma entristece. Porque a alma é onde está o sentimento do homem, a alma é onde está a tristeza, a alma é onde está a alegria, a alma é onde está o emocional da pessoa. Quem se emociona em você não é a carne, não é o espírito. Que se emociona em você, ou entristece, ou alegra, ou se frustra, é a alma. Então, quando a Bíblia está dizendo tudo que você tem que guardar, guarda o coração, no original está dizendo assim: tudo que você tem que guardar, primeiro guarda a tua alma. Deixa a tua alma livre dessas coisas, porque ela pode adoecer, e se a alma estiver doente, vai refletir no corpo. A Bíblia diz que a boca fala o quê? O que a alma está cheia. Coração é alma. A boca só vai falar
aquilo que a alma está cheia. E tem alma tão amargurada dentro da igreja que é doença. Crente que não consegue. Eu não sei como é que um crente que diz que tem o nome escrito no livro da vida e que processa a salvação, ele não sabe perdoar. Eu não entendo. Não dá para entender. Não dá para entender alguém que processa o nome de Cristo e que participa da ceia e que comunga na igreja e não consegue, não tem um coração que perdoa. Eu não entendo. Não tem sensibilidade de Deus, não tem senso. Por que vai me levar para o céu? Não é a minha santidade. O que vai me levar para o céu é o meu perdão. É o perdão que nos leva ao céu. É o perdão. Lá no céu só entra quem perdoa. Então tem crente na igreja amargurado, doente, oprimido por Satanás, porque o crente que não perdoa, ele é oprimido. Aí ele começa a envenenar os outros. Porque quando você chega perto dele, ele só tem amargura no coração. Ele só tem amargura, ele só tem murmuração. Uma característica de um crente que está com o coração cheio de ódio, que não perdoa as pessoas, é que ele nunca tem uma palavra de conforto para ninguém. Porque como é que um doente pode curar o outro? Como é que alguém com coração doente, com coração amargurado, pode curar alguém? Ora, se ele mesmo está doente, e quando ele abre a boca, ele só transmite doença, ele só transmite coisas que não vai progredir na vida nem dele, nem dos outros. E Jesus é muito claro quando ele diz que o perdão é uma condição de vida. Jesus diz que só perdoa aquele que perdoa. Aquele que não perdoa não recebe perdão. Paulo aqui no texto está se referindo, precisamos perdoar quem carece de disciplina. O que Paulo está querendo dizer é que mesmo o crente que esteja disciplinado, que ele esteja passando por um processo de disciplina, ele não pode de maneira nenhuma perceber que ele não está sendo perdoado. Ele tem que entender que a disciplina que é dada para ele é para uma correção, para um comportamento melhor na presença de Deus, não ser rejeitado. A pessoa que está sendo disciplinada na igreja, ele tem que ser amado por você e por mim. Às vezes uma pessoa está disciplinada na igreja e nós se afastamos dele. Nós corremos um grande risco e nos comportamos de forma muito mal quando nós nos posicionamos dessa forma. Não, porque aquele irmão está passando por uma disciplina, ele cometeu um pecado e ele precisou de passar por uma disciplina, aí eu me afasto dele. Pelo contrário, aí que nós temos que nos aproximar, porque aquela pessoa está precisando de um apoio. E isso é que o Paulo está dizendo aqui. Esse rapaz que pecou, ele deve ser disciplinado, mas a igreja não pode esquecer do perdão, do padrão de perdoar pessoas. Nós temos que ser acessível ao perdão. Amém? Trata de uma situação especificamente que a consolação é necessária. A consolação é necessária. Havia membros da igreja de Coríntios que tinha pecado, trazendo dor a Paulo e tristeza. Aquela igreja, o apóstolo no versículo 6, recomenda a disciplina, o que a congregação acatou. No versículo 7, ele pede à igreja que tenha uma atitude perdoadora. Por esta razão, o perdão nos leva a ser bondoso. Veja o que ele diz aqui no versículo de número 7. Coloca no telão aí, capítulo do 2 Coríntios 2 e 7. O que ele diz aqui no versículo 7? De maneira
De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lhes e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Paulo não está dizendo que o crente que comete um erro, ele não deve ser disciplinado. Porque se não houver disciplina, não tem como nós sermos uma comunidade organizada. Tem pessoas que dizem que não, a igreja não pode disciplinar ninguém, porque a igreja, ela tem que amar. E quem disse para você que disciplina é falta de amor? Disciplina, pelo contrário, disciplina é um ato de amor. Tem pessoas que pensam que a igreja, não, mas a igreja não pode disciplinar ninguém. A pessoa pode fazer o que quiser e ninguém tem que chamar a atenção dela. Ela deixa. Não, isso não é conceito de amar, não. O conceito do amor, pelo contrário, o conceito do amor corrige. Quem nos ama mais que Deus? Quem manda, quem tem mais amor do que Deus? E quem mais corrigiu o seu povo? Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver um Deus de correção. Você vê um Deus que corrige desde o Jardim do Éden. Quando Deus disse para Adão não cometer um pecado e não desobedecer aquele comando dele, e quando Adão cometeu o erro, o que é que Deus fez? Deus puniu ou não? Sim ou não? Isso era um ato de amor de Deus ou um ato de quê? Amor. Deus estava disciplinando Adão. Então, a disciplina nunca está fora do contexto da casa do Senhor. Agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte: essa disciplina tem que ser implantada sem ódio, sem rancor, sem mágoa. Não, ela deve ser aplicada dentro de uma disciplina, mas uma disciplina que ama. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar. Paulo não está dizendo que não deve ser disciplinado, não. Paulo está dizendo que deve ser perdoado. E ele deve ser consolado. Nós vivemos num contexto, alguma igreja, alguns anos atrás, que até agora, hoje, já não tem mais essa coisa tão rigorosa, que eu vi muitos pastores dizendo assim: aquele irmão está disciplinado, não dê a paz do Senhor para ele. Quem viu isso? Quem ouviu isso na igreja de Roberto viu, de 20, 30 anos atrás? A igreja ensinava isso. Nós chegávamos ao absurdo de que o crente disciplinado não podia participar do culto. Ele só podia entrar na igreja no culto domingo à noite, porque todo mundo podia entrar. Aí nós dizemos o seguinte: isso é demasiadamente justo. E a Bíblia diz: não seja demasiadamente justo, como é justo o vosso Deus. Nós não podemos ser demasiados até mesmo no amor. Nós temos que amar, mas amar com consciência. E uma história de umas irmãs que estavam disciplinadas, e para o Espírito Santo mostrar que a disciplina não exclui, a disciplina inclui. A gente tem um pensamento errado de achar que a disciplina exclui pessoa. Pelo contrário, a disciplina inclui. Porque quando se disciplina uma pessoa, é porque você quer ele perto de você, porque você ama ele. E você não quer ver ele se comportando de forma mal, para que ele tenha problemas futuros. Então, a disciplina é o contrário. A disciplina mostra que você ama. E a Bíblia diz que o pai corrige o filho, aquele a quem ama. Por que nós estamos hoje numa sociedade totalmente animalesca? Porque as disciplinas estão repreendendo o pai disciplinar o seu filho. E aí nós estamos criando uma sociedade que o menino não respeita a professora na escola. Por quê? Porque não tem disciplina em casa. Nós estamos vivendo uma sociedade em que as pessoas querem entrar dentro da nossa casa e assim: não, você não pode disciplinar o seu filho. Aí nós estamos vendo o quê? Uma sociedade totalmente pior do que os animais, irracionais. A gravidez em moça chegando muito mais rápido, as drogas alcançando um jovem com muito mais jovem.
E aí vai. Amém? Por causa de quê? Por causa da falta do amor, da disciplina. Então, a disciplina, Paulo está dizendo que não é para não ser disciplinado que erra, mas essa pessoa tem que ser perdoada. Essa pessoa tem que ser amada. A disciplina tem que ter cunho de amor. Amém? Irmão, vamos prestar atenção à palavra. Eu não quero ninguém andando dentro da igreja, a não ser que haja necessidade. Se não tiver necessidade, por favor, vamos ficar sentados. Eu não estou falando com o Tiago que chegou agora não, tá? Não é você não. Vamos ficar sentados, se não houver necessidade, está andando. Para ouvir a palavra de Deus que você vai crescer. Ele pede à igreja que tenha uma atitude perdoadora. Por esta razão, o perdão nos leva a ser bondoso. Não dá para você ser um cristão comungando na casa do Senhor, participando da ceia, e dizer assim: eu não sento naquele banco que a irmã sentou. Eu não vou tocar no conjunto porque aquele rapaz toca. Eu não vou cantar no conjunto porque aquela pessoa está cantando lá. Não dá para ser crente de jeito não. Dá para ser um hipócrita. Isso é atitude de hipócrita. Amém? O perdão quebra qualquer força maligna. Tem pessoas que eu aprendi de forma errada, eu ouvi muita gente falando de forma errada, que perdão é esquecimento. Deus não dá amnésia para ninguém. Esse negócio de, irmão, esqueça, perdoar e esquecer. Não, perdoar é lembrar e não ter ódio. Porque o perdão, ele quebra a força do ódio. Aí você consegue amar até aquele que te maltratou. É aquilo que Estevão fez lá quando estava sendo apedrejado. Você imagina, irmão? Cada um com uma pedra desse tamanho na mão, aquilo ali é que é ser crente. Estevão é um homem crente. Aquele ali podemos nos espelharmos nele. Você imagina o camarada de joelho no meio de uma multidão em volta dele, cada um com uma pedra desse tamanho na mão. Eu nunca morri apedrejado, mas deve ser a morte pior, né? Deve ser terrível. Deve ser terrível. É porque diz pimenta nos olhos dos outros, o nosso é refresco. Você imagina o camarada com um monte de pedra, muita gente, cada um com uma pedra maior do que a outra na mão, atirando nele, as pedras batendo no corpo, e ele olha para eles e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Vamos fazer um teste aqui, vamos pegar umas pedras aqui, botar algum de joelho aqui para ver o que é que acontece. Amém? O perdão é amar os seus opositores, os seus acusadores. Quando você ama, meu irmão, quando você perdoa, você está exercendo justamente o que a Bíblia mais ensina. O perdão na Bíblia é uma das doutrinas mais importantes na vida de uma pessoa. Porque o ódio faz a pessoa ficar doente. Inclusive já é constatado que essas pessoas que vivem amarguradas têm câncer com muita mais facilidade. Morre com câncer. Já disseram por aí, quem ri muito, fica mais velho, envelhece mais, tem uma velhice mais prolongada. Você vê aquele cara carrancudo, com a cara feia, parecendo cara de delegado, não ri nem quando, aquele cara morre de agora, não diga que ele morre no caixão, o cara é feio para dedéu, porque viveu com uma cara feia. Por isso que Jesus diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser feliz? Sorria, Jesus te ama. Quando tratamos mal um ao outro, quem ganha é o diabo.
Você sabe por que Satanás é muito, apesar dele ser muito burro, no entanto ele é muito inteligente. Ele sabe trabalhar no nosso meio. Você sabia que Satanás sabe trabalhar no meio dos crentes? Você sabia disso ou não? E pode ter certeza que ele está por aqui. Porque onde o povo de Deus está, ele chega. É bíblico. Olha, ele entrou no céu, Deus estava fazendo uma reunião no céu e ele atreveu de entrar lá. Você imagina aqui. Se ele entrou no céu, você imagina na igreja se ele não entra. E a Bíblia diz que os seus ardis são terríveis. Como o Espírito Santo quer semear o amor, a comunhão entre nós, Satanás quer semear a contenda, a desavença. E nós caímos nos laços dele. Porque quem está por trás, o teu irmão, não é o teu adversário, o teu inimigo. O inimigo é que está por trás, é o diabo. E às vezes, em vez de nós irmos contra Satanás que está por trás do problema, nós vamos contra a pessoa. Na verdade, em vez de nós atacar o problema, nós atacamos a vítima. Se nós fôssemos mais inteligentes, não havia contenda entre nós. Por quê? Se surgiu uma contenda entre irmãos, vem cá, irmão, vamos começar. Vamos orar, vamos expulsar o diabo que está entre nós, vamos. O que é que vai acontecer? O diabo vai sair e a unidade vai chegar. Aí não, aí eu começo a falar do um, o outro começa a falar do outro, e aí o diabo começa a entrar, e a fofoca entra, e onde há fofoca, a contenda, onde há contenda, a discórdia, e onde há discórdia é o cão que está operando. E na vida de muitos crentes é o diabo que está operando. Na vida de muitos crentes não é o Espírito Santo que opera. Na vida de muitos crentes é o diabo em forma de Deus. Que a Bíblia diz que ele se transforma até num anjo de luz. Porque o crente que não é passivo a perdoar, o crente que consegue guardar mágoa no coração, é porque ele nunca teve um encontro com Jesus. Nunca. Ele nunca encontrou Jesus. Esse negócio eu tenho razão, eu estou desse jeito, eu tô de mágoa do irmão porque tem razão. Que negócio de razão? Crente não tem razão não, meu irmão. Negócio de razão, eu tô assim porque eu estou com razão. Aquela irmã é que me feriu. Para com essa bobagem, meu irmão. Quem tem razão, né? Crente não tem razão não. Crente tem que saber perdoar em nome de Jesus Cristo. Não importa quem está certo, quem está errado, eu quero é perdoar. Eu quero é estar vivo com meu coração limpo na presença de Deus. É isso que nós temos que ter. E às vezes, essa questão do perdão é complexo. Porque a Bíblia manda quem está ofendido é que tem que pedir perdão. E aí, o diabo coloca na minha cabeça o quê? Foi ele que me ofendeu, ele que vem aqui. E aí, o ofendido vai ficar mais doente do que o ofensor. Você já viu aquela história que diz que quem bate esquece e quem apanha nunca esquece? Você já viu isso? Você já ouviu falar isso? E aí eu perguntando um dia a Deus, por que a pessoa que está sendo ferida é que tem que pedir perdão? E o Espírito Santo me deu na cabeça justamente isso que eu falei para você. Porque às vezes você fez e não esqueceu. E o que recebeu não esquece. Em vez dele procurar remédio, e o remédio não é